Olá pessoal, professor Fábio Luiz de Souza. A gente vai fazer mais uma aula de magnetismo, continuar esse assunto que faz parte do campo da física do eletromagnetismo. Antes de começar a aula, deixa eu dar um aviso para vocês aí. Não esqueçam de acessar os links, lá no seu Classroom. Acessar o primeiro link, que é o link da presença, que vai registrar sua presença. E depois o link com o vídeo, assista os vídeos, faça as atividades e não esqueça de enviar no final, ok? Então, gente, vamos lá. O que a gente vai ver hoje nessa aula? O conceito de campo moderno, O conceito de campo é do século XIX, De falar moderno, não é uma coisa tão moderna, mas é que é estudado isso até hoje, A física de campos é uma área em desenvolvimento, Principalmente o campo gravitacional, está sendo estudado muito, É um problema aberto da física ainda. E condutores como fontes de campos magnéticos, Então, é muito importante o campo magnético, a gente vai estudar isso agora, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, os carros elétricos, O carro elétrico já é uma realidade, E para você desenvolver um carro elétrico que seja realmente útil, que substitua o carro térmico, Que o carro térmico, na verdade, é um desastre, de uso de energia. Você aproveita de um carro térmico no máximo 35% da gasolina que você coloca nele, No máximo. Isso que eu estou exagerando. Os carros populares aí não usam nem 20%, E esse rendimento do carro térmico, que é super baixo e polui pra caramba, O ideal é a gente usar o carro elétrico, Mas o carro elétrico tem um problema, que o problema é que quando você exige muito torque do motor, Como você tá, por exemplo, vai subir a serra com o carro, vai daqui para a praia, vai subir a serra, lá na serra você vai gastar muita energia. E aí o carro vai perder a autonomia, que é a energia necessária para ele fazer a viagem. Então ele vai precisar encher o tanque novamente, carregar as baterias. Então o que vai acontecer? Precisamos de um carro que tenha mais autonomia, que consiga produzir mais torque com menos energia, com custo menor de energia. E isso nós já temos carros assim, Por exemplo, esse modelo aqui de carro da Jack Motors, E esse carro aqui, ele consegue ter autonomia de 400 km. Pô, dá para ir para a praia tranquilamente, Os carros elétricos, eles precisam do motor elétrico. É o motor elétrico a chave do carro elétrico, E esse motor elétrico, ele usa interações de campos elétricos e campos magnéticos. E para isso ele usa a corrente elétrica. Então, é muito importante o carro usar ao máximo a energia que a corrente elétrica distribui. E isso traz a necessidade de produção de materiais supercondutores. Em Santa Catarina tem uma empresa muito grande chamada WEG, E essa empresa produz motores para carros elétricos. Cara, é muito necessária a produção desses motores elétricos atualmente, Então, é uma área importante de estudo, se desenvolve muito sobre isso. Se eu não me engano, teve prêmio Nobel há pouco tempo para produção de materiais supercondutores, Para físicos que produziram supercondutores. Então, é um assunto bem importante. Bom, o campo magnético exige corrente elétrica alta, já comentei isso aqui, A fonte do campo magnético, da onde ele vem, é de movimento de cargas elétricas, ou seja, corrente elétrica. Então, campo magnético alto exige corrente elétrica alta. E para que tenha corrente elétrica alta, é necessário, com pouca tensão, é necessário ter baixa resistência elétrica. Por isso, supercondutores, ok? Os supercondutores têm resistências elétricas zeradas, muito baixas. Tudo bem? Bom, vamos falar então do campo moderno, do conceito de campo moderno. Então, gente, campo é um agente físico da força, de contato. Não existe esse negócio de força à distância. É sempre uma força de contato, Newton mesmo, no seu livro Principia, já discutia essa ideia. Eu falava que é um absurdo pensar em forças que não têm contato, ok? Existe sim um agente físico transferindo essa força. Newton não conseguiu explicar qual era o agente físico que transferia a força gravitacional, que é a força que ele se empenhou em estudar. Coitado, não sabia, que nem hoje nós saberíamos explicar isso, Até agora não conseguimos explicar isso ainda. É um problema muito complicado,
Mas já faz mais de 300 anos que a física não aceita a ideia de força à distância. Existe sim algo que gera o contato. Ah, então quer dizer que entre a Terra e o Sol há algum contato? Sim, contato de campo, né? O campo gravitacional da Terra está em contato com o campo gravitacional do Sol. Okay? Os dois trocam forças por esses campos. Ok? Essa força de troca é igual à carga que recebe esse campo externo vezes o campo da carga que gera a força. Ou seja, a força da carga 1 na carga 2, tá, é gerada pelo campo da carga 1. E essa é a força de troca. Lembrar que força de troca significa o seguinte, que as forças trocadas são iguais. Não existe força diferente. Ambos os corpos atuam um no outro. Se eu empurro um corpo, esse corpo também me empurra com a mesma força. Tá? Então a força de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, garante que as forças trocadas são iguais sempre. Então, independe de quem é o agente da força, a força trocada é a mesma. Ok? Por isso o nome é força de troca. Bom, vamos aplicar então esse conceito de campo, que força de troca é igual a carga vezes campo externo, e vamos olhar aqui o peso, que é a força que, por exemplo, o nosso planeta atua sobre nós, né? Então aqui eu tenho uma massa M, que pode ser minha massa, e tem a Terra com sua massa, com seu campo gravitacional, que é representado pela letra G, campo gravitacional da massa da Terra. Esse campo gravitacional da massa da Terra atua nessa massa M, M vezes G, é igual ao peso que é a força de troca. Se você é atraído com uma força pela Terra, a Terra também é atraída por você com a mesma força. Ah, então por que eu não atraio a Terra? Por que eu não faço a Terra subir? Né? Por que eu não consigo fazer isso? Por que a Lua, que é atraída pela Terra, que também a Lua atrai a Terra, por que a Lua não faz a Terra subir? Né? Cair na Lua, né? Porque acontece que a Terra tem uma massa muito maior, o que faz trazer o seu centro de massa, o centro de massa do sistema, próximo ao centro da Terra. Então faz com que a Lua orbite a Terra. Porém, nós estamos caindo no Sol. Nós orbitamos o Sol. Ok? Então, a força de troca, que é o peso, é igual à massa, que seria a carga 2, que é a carga de prova, que sente a força, vezes o campo gravitacional do corpo externo, que seria a Terra. Né? Eu sou um corpo, a Terra é outro corpo, um corpo externo. Ela me atrai. Ok? Também posso aplicar esse mesmo conceito para cargas elétricas e campo elétrico. A força elétrica de troca, aqui eu estou colocando a força da carga 1 na carga 2, é a carga 2 que sente a força, vezes o campo externo, que é o campo da carga 1, da outra carga. Essa força de troca é carga 2 vezes o campo da carga 1. O campo da carga 1 é Kq1 sobre R², como vocês já viram nas aulas anteriores. Ok? E aí, fazendo o produto aqui, você chega na lei de Coulomb, que é a força de troca entre duas cargas. Ok? Essa força é igual tanto para a carga 1 quanto para a carga 2, porque a força de troca é a mesma. Ok? Agora, e o campo magnético? Mesma coisa. Força trocada do campo magnético é a carga de prova, que sente a força, vezes a sua velocidade. Lembre-se que uma carga só tem campo magnético se tiver velocidade. Então ela tem uma velocidade, V2 também entra no cálculo. Então essa aqui é a carga completa, carga vezes velocidade, vezes o campo que é o campo externo, que é o campo da carga 1. Ok? Se eu trocar essa carga em outra linguagem, né, em outro caso, contexto, que é um condutor, que é a corrente elétrica vezes o comprimento do condutor, vezes o campo. Então a expressão é a mesma, muda aqui que a carga agora é corrente vezes o comprimento do condutor. Ok? Que é o bio lá da aula passada que nós trabalhamos. Ok, então vamos a uma questãozinha para ver se todo mundo prestou bem atenção no que eu falei. Então olha só. O campo de um corpo ou carga tem um comportamento que pode ser analisado através das forças de interação entre ele e um outro corpo teste ou carga de prova. Dos campos abaixo, qual deles tem maior alcance de contato ou interação? O campo magnético? O campo elétrico?
ou o campo gravitacional? Antes de deixar vocês para fazer essa questão, eu vou dar uma explicaçãozinha para te ajudar, ok? Então, gente, ó, só pensar, o campo magnético, né, já foi comentado nas aulas, vamos ver se vocês prestaram atenção, ele é sempre circular, né? E ele é um campo fechado, ok? Como eu já comentei antes, não existe campo monopolar magnético, sempre tem dois polos. Isso faz com que o campo seja fechado, ok? Lembre-se disso. Dica do tio aqui. A próxima dica agora do tio. O campo elétrico ele pode ser monopolar. Portanto, o campo elétrico pode ter um alcance, né? Pensa aí, as linhas de campo espalham. Beleza? Porém, tem que tomar cuidado, né? Que o campo elétrico é um campo girado por cargas elétricas e cargas elétricas você pode juntá-las, mas a certo nível. Porque cargas elétricas de mesmo sinal se atraem ou se repelem? Se repelem. Então, tome cuidado que talvez não dê para juntar tanta carga assim. E o campo gravitacional tem uma característica muito interessante. Não existe polos. E ele é sempre atrativo. E o campo gravitacional, pense bem, ó. Terra, Sol, Sistema Solar, Via Láctea. Dica aí do tio também. Qual será que é o campo que tem maior alcance de interação? Tempo para vocês responderem. Ok. E aí, conseguiram a resposta correta? Vamos ver? A resposta correta é campo gravitacional. Eu tinha cantado a bola aqui para vocês, né? Vamos lá, vamos entender. Ah, mas o campo elétrico, o campo magnético descarta, né? O campo magnético é fechado. Ele tem um alcance muito curto, né? Como ele é circular e fechado devido à carga magnética ser bipolar, né? Ela sempre norte e sul. Então ela produz um campo que é fechado nela mesma, né? Que é a lei de Gauss magnética. Então esse campo não consegue ir em grandes extensões, né? Já o campo elétrico pode ser monopolar, né? As cargas elétricas podem ser acumuladas em um polo só, gerando um campo intenso, com um alcance muito maior. No entanto, há um problema. Quando eu começo a juntar prótons, por exemplo, esses prótons se repelem, ok? Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que manter eles presos. Para isso, uso uma garrafa magnética. Uso um campo magnético que prende essas cargas. Que é assim que a gente faz nos aceleradores de partícula. Colocamos as cargas confinadas num campo magnético. O problema é que esse campo magnético vai ter que ser muito intenso. E a hora que eu começo a aumentar esse campo magnético intensamente, essas cargas começam a ter grandes velocidades e ficarem presas porque elas se repelem, acontece que pode acontecer uma fusão nuclear e desestabilizar mais ainda o sistema, né? Lembrando que essa desestabilização nuclear que acontece para estabilizar a matéria. A matéria começa a se estabilizar, formar novos núcleos atômicos. Porém, a gravitacional não tem esse problema. Eu posso colocar muito mais massa próxima, num nível muito maior que as cargas elétricas. E aí gerar campos mais intensos que podem ter alcances extremamente grandes, como é o caso do Sol, que tem um alcance muito grande, muitos milhões de quilômetros de alcance, ok? Portanto, a resposta certa seria o campo gravitacional. Bom, gente, campo magnético de um condutor. Vamos lembrar o seguinte, o campo magnético do condutor é dado por uma lei chamada Lei de Biot-Savart, né? Essa lei diz o seguinte, o campo magnético produzido por uma fonte é μ0, que é a constante de permissividade
do meio, magnética do meio, vezes corrente, vezes variação. Essa variação de comprimento é o comprimento do condutor, né, que está produzindo que tem essa corrente. Pode ser um comprimento grande, menor, mas aqui é o comprimento do condutor que está recebendo essa corrente. Dividido pela distância ou alcance, né, ou raio de alcance, ao quadrado, aonde você quer calcular o campo, né, a distância do condutor que você está calculando o campo. E esse campo diminui com a distância ao quadrado. É muito parecido com a força elétrica. Olha só, com o campo elétrico. Campo elétrico é igual a K, Q, que é a carga, veja que corrente vezes comprimento é a carga, KQ sobre D ao quadrado. Muito parecido com o campo elétrico. Então essa lei de Biot-Savart é o equivalente à lei de Coulomb para o campo elétrico, né? Então o campo magnético tem um comportamento muito parecido. No entanto, o campo magnético ele é circular, né? Ele é fechado, tem características bem diferentes do campo elétrico. Bom, acontece que o mais usado é a lei de Ampère, que é uma versão mais ampla, né? Uma das equações Maxwell, que é mais ampla de uso que a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart é muito difícil de usar, que é muita matemática pesada. A lei de Ampère simplifica as coisas, tá? A lei de Ampère diz o seguinte: o vetor campo magnético produzido por um condutor, né, tem a direção perpendicular à corrente. Sempre o campo magnético tem direção perpendicular à corrente, sempre, que gera ele, ok? Agora, a questão é que você tem que imaginar, o que é complicado, né, fazer, é imaginar uma superfície que envolve o condutor, uma superfície imaginária. E essa superfície tem que ter simetria em relação ao condutor. Todos os pontos da superfície, né, que envolve o condutor tem que estar na mesma distância em relação ao condutor, ok? O que tem poucos casos que a gente consegue fazer isso, tá? Então, calcular campo magnético não é uma coisa fácil. Mas no ensino médio a gente não precisa saber tudo. Só saber alguns condutores especiais, como fios condutores retos e solenoides, ou também chamados de bobinas, tá? Bom, vamos lá. Então eu tenho uma superfície S imaginária que envolve um fio reto condutor. Esse fio tem uma corrente elétrica passando nele, aplicando a lei de Ampère, que é também é a regra da mão direita. Eu coloco o dedão aqui na corrente e o campo tem que circular esse condutor. Veja que a superfície imaginária é um cilindro que envolve o condutor e os pontos aqui na superfície têm mesma distância em relação ao condutor, tem simetria. Ok? Então aqui eu tenho um eixo de simetria. Aqui o raio, ó, é a distância que eu estou calculando no campo. O campo tangencia essa superfície. O campo tangencia de forma que ele fique perpendicular à corrente, ok? E tangencia a superfície que contorna o condutor, ok? Olha só, se a gente olhar de cima agora, nós temos aqui o condutor com a corrente saindo, campo circula ao redor do condutor, ok? Lembre-se que o ponto, vetorzinho com ponto é saindo do plano da TV. Você tem aqui então o raio, a distância entre o ponto da corrente e o campo, né? E o campo ele tangencia a curva do contorno da superfície imaginária, ok? Essa é a lei de Ampère. Aplicando isso, o que diz a lei de Ampère? Que eu posso calcular, deixa eu voltar aqui, que eu posso calcular o campo magnético fazendo μ0 vezes, né, a corrente dividido pelo comprimento da superfície, comprimento do contorno ou perímetro da superfície que contorna o condutor, ok? Vamos então ao próximo quiz nosso. Aplicando a lei de Ampère a uma espira, figura 4, espira o que é? É um condutor circular, ok? A superfície S que envolve-a de forma equidistante ou simétrica, a corrente que circula é dada em qual figura? A esfera consegue contornar essa figura simetricamente ou o toroide? Qual seria a sua resposta? Qual você acha que contorna simetricamente a espira? Tempo para vocês responderem.
Ok, gente, então olha só. Para você resolver esse problema, primeira coisa é saber que a distância aqui é 2 centímetros, que o comprimento do fio é 30 centímetros, que a corrente é 5 amperes. Nesse caso, o comprimento do fio você não usa no cálculo, né? O que você tem então? Corrente igual a 5 amperes. Raio em que você vai calcular o campo é 2 centímetros, que tem que transformar em metro. Né? Cada metro é 100 centímetros, 2 vezes por 100, 0,02. Transforma em potência 10. Né? 2 vezes 10 elevado a menos 2. Segunda casa decimal. Esse 2 na segunda casa decimal. Beleza? Agora aplicamos esses dados na expressão. B é igual a μ0 e 2πr. B é igual a μ0, 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes 5, que é a corrente, sobre 2π, R vale 2 vezes 10 elevado a menos 2. Fazendo os cálculos, 4π por 2π dá 2, né? 2 divide por 2 aqui, que está do raio, que vai dar 1. 10 elevado a menos 7 dividido por 10 elevado a menos 2 vai dar 10, repete a base, diminui os expoentes. Menos 7 menos menos 2, dá menos com menos dá mais. Menos 7 mais 2 dá menos 5. Então 5 vezes 10 elevado a menos 5, Tesla. Aí a resposta certa, 5 vezes 10 elevado a menos 5, Tesla. É um campo alto, porque campos acima de menos 7 Tesla já são altos, tá? Beleza, pessoal? Obrigado pela aula. Bacana, a próxima aula a gente continua falando sobre esse mesmo assunto, beleza? Um abração, até mais.